Diz o texto: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao lado sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros, ou 1000 côvados em outras traduções. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Fala comigo, tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Fala comigo, joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Fala comigo, cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Somente até aqui. Eu quero muito que você entenda o que Deus tem para nós nessa noite. E Ele tem para nós um liberar do rio de Deus. E o rio de Deus nada mais é do que a presença manifesta do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um arrepio, não é um sentimento, não é uma emoção, ele é uma pessoa. E ele, como pessoa, tem vontade, tem volição, tem desejos. E ele pode controlar todas as coisas. O Espírito Santo é conhecido como a terceira pessoa da Trindade, não porque ele esteja em terceiro lugar no nível de importância, mas porque ele foi revelado de maneira posterior às outras pessoas da Trindade, isto é, o Pai e o Filho. O Espírito Santo foi dado numa medida superior em Atos, no capítulo 2. Mas muitas vezes a Bíblia faz questão de dizer que o Espírito é como um rio. Algumas vezes a Bíblia faz questão de dizer que o Espírito é como o vento. E muitas vezes a Bíblia diz que o Espírito é como fogo. É necessário entender que o Espírito está nos principais elementos da natureza, porque Deus está dizendo com isso que o Espírito é extremamente vital para a vida da igreja. O Espírito Santo não é um luxo espiritual, mas ele é uma necessidade vital. Sem ele, nós não nos convertemos. Sem ele, o caráter de Cristo não é formado em nós. Sem ele, pessoas não são salvas. Sem ele, os dons espirituais não são revelados. Sem ele, nós não temos esperança, consolo e alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A alegria que o Senhor tem a nos dar não está atrelada com as circunstâncias que vivemos. Ele está intimamente relacionado ao Espírito que possuímos. Então, você precisa entender que muitas vezes, quando Deus quer falar de realidades espirituais, Ele usa coisas naturais, como a água. Deus se revela de maneiras distintas. E o rio de Deus é a pessoa do Espírito Santo, porque você vai encontrar em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Você vai encontrar os homens que foram cheios do Espírito Santo, ordenando coisas à natureza, e a natureza obedecia. O Espírito veio como fogo, quando Elias clamou, mas antes de ele vir como fogo, a Bíblia diz que Elias teve que colocar água no altar. Você pode perceber que Jesus, em João capítulo 7, no último dia, no dia mais importante da festa, ele disse: aquele que vem em mim e beba, e aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Da mesma maneira como havia rios que cercavam o jardim de Deus, a Bíblia diz também que a promessa final é que existe um rio de água viva que brota
na cidade de Deus e que vem do trono do Cordeiro. Diz o texto em Apocalipse capítulo 22, no versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Você vai encontrar em Salmos a Bíblia falando sobre um rio que alegra a cidade de Deus, e Deus está no meio dela e ela não será abalada. Há um rio cujos canais alegram a cidade do Deus Altíssimo, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, abram as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim à guerra até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos de fogo. E parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso seguro e é o nosso baluarte. Esse rio traz vida a tudo, é um rio que renova, é um rio que por onde passa traz cura, traz libertação, traz alegria. E esse é o rio que nós devemos esperar nessa noite. Não é apenas um sentimento ou um arrepio, é uma pessoa que está fluindo entre nós e que está mudando as circunstâncias das nossas vidas. Por onde o rio de Deus passa, alguma coisa muda. Por onde o rio de Deus passa, alguma coisa é transformada. Por onde o rio de Deus passa, alguma coisa é renovada. Você precisa entender que no contexto bíblico, o rio era essencial para a vida humana. Nós que temos água potável, não necessitamos mais tanto de rios. No entanto, a vitalidade dos primeiros povos estava intimamente relacionada com o quão perto de rios e de riachos eles estavam. Você percebe que, como a água do mar é salgada, eles não tinham água para beber e muitos não gostavam de se banhar nas águas do mar. E é por isso que o rio era uma necessidade essencial da vida humana. Você precisa entender que quando Deus fala que o Espírito é como um rio, Ele está relacionando o Espírito dele a uma necessidade vital para você. Você não pode viver sem o Espírito Santo, assim como o peixe não consegue viver fora d'água. Assim como você não consegue viver sem oxigênio, o Espírito é o oxigênio da nossa vida espiritual. Você precisa entender que o rio, ele não é apenas um luxo. O rio não é apenas um detalhe, um ornamento, algo que você pode descartar. Sem ele, você não consegue sobreviver. Sem ele, você não consegue subsistir. Sem ele, a sua vida espiritual está à míngua, está morrendo, está desvanecendo. Sem ele, você não consegue viver. O rio do texto em questão saía direto do templo. Só que você, ao ler João capítulo 2, vai perceber que Jesus é o templo. Hoje você sabe que você é templo do Espírito Santo, mas você não é templo do Espírito Santo sozinho. Eu estou falando sobre o rio de Deus como algo que se manifesta de maneira tangível. Precisamos entender que o rio de Deus é a presença manifesta do Espírito Santo. Vou te falar uma coisa, o Espírito Santo ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas em nem todos os lugares ele se manifesta. Nem em todos os lugares ele está ativo. Você pode estar num lugar como esse e não pode ao mesmo tempo estar ativo. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo, me vendo, mas elas não estão aqui de fato. O corpo delas está aqui, a matéria está aqui, seus olhos estão olhando para mim, mas sua mente está em outro lugar. O Espírito Santo, da mesma maneira, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nem sempre ele está ativo. Só que quando ele começa a operar ativamente, as coisas começam a mudar. E é isso que a gente chama de avivamento. Avivamento é a presença manifesta de Deus ativa num lugar. É quando não apenas ele está no lugar, mas ele intervém. É quando não apenas ele sabe da sua necessidade, mas ele coloca a sua necessidade no bolso dele e diz, eu vou resolver. Não é apenas quando ele vê você passando por uma dificuldade, ele diz, cara, você está aí, eu estou aqui, está tudo bem. Não,
quando ele se relaciona positivamente e ativamente com a sua criação, as coisas começam a mudar. Quem está me entendendo aqui? Então você precisa entender que o rio de Deus é a atividade do Espírito Santo, porque rio não está parado. A Bíblia fala sobre um mar morto. O mar morto é um lugar onde as águas vêm e elas são retidas lá, porque não há lugar para a água fluir. Tem muitas pessoas que estão vivendo como mar mortos, porque essas pessoas apenas recebem do rio de Deus, mas não fluem. E a promessa de Jesus é: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Então aquilo que te toca nesse culto deveria impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor, porque o rio de Deus não fica contido dentro de um copo d'água. O rio de Deus, ele transborda ao ponto de fluir para outras áreas da sua vida. Ao ler João capítulo 2, a gente descobre que Jesus é o templo, porque ele disse: eu posso destruir e reconstruir esse templo em 3 dias. Os discípulos pensaram que ele estava falando sobre o templo de Jerusalém, mas ele estava falando do próprio corpo dele. E a Bíblia diz, em Ezequiel 47, que esse rio saía do templo. O que eu estou falando? É que Jesus é a pessoa que faz o rio de Deus fluir. Jesus é aquele que contém o rio de Deus. E é por isso que antes de Jesus ser assunto aos céus, o Espírito Santo não fora dado. Mas quando o Espírito Santo desce, é porque Jesus deu o Espírito Santo. Jesus deu o Espírito Santo. Porque na Trindade você precisa entender que o Pai aponta para o Filho, que nos conduz ao Espírito, que nos ensina as palavras do Filho, porque elas nos levam direto para o Pai. Hoje nós somos o templo, mas Jesus é o verdadeiro templo de Deus. Colossenses diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Espírito sai do templo para que por onde ele passe, haja cura. Uau! Só que existe uma coisa muito importante nesse texto. Você vai ver o anjo chamando Ezequiel para dar um passeio por esse rio. E não é apenas um tour pelo rio de Deus. É o Espírito mostrando para Ezequiel que existem águas mais profundas. E que sua vida espiritual não pode ficar no raso. Sua vida espiritual não pode ficar nas águas que batem nos tornozelos. Sua vida espiritual não pode ficar nas águas que batem nos joelhos. É engraçado porque o anjo vai levando ele, vai medindo. E quanto mais profundo ele entra, mais dependente do rio ele se torna. Vou dizer de novo. Quanto mais fundo no rio ele entra, mais dependente do rio ele se torna. O salmista diz: a minha alma suspira. Assim como a corça anseia pela corrente de águas, a minha alma suspira pelo meu Deus. Eu sou completamente dependente dele. Eu sou completamente dependente dele. Sem ele eu não me movo. Sem ele eu não consigo dirigir a minha vida. Sem ele eu não consigo viver. Sem ele eu não consigo subsistir. Sem ele eu não sou nada. Se o Espírito Santo não vem nesse culto, é sem sentido a sua vida aqui. É sem sentido estar numa igreja, estar num templo onde o Espírito não se manifesta. E o que está cheio de igreja por aí, que tem o templo, tem tudo que a visão fornece, mas não tem o rio. Não tem águas fluindo. Quando as águas fluem, um avivamento poderoso acontece. Se você está cheio do Espírito Santo, a vida de Deus deveria se manifestar quando você sofre, quando você é esmagado. Vou te falar uma coisa muito forte. Jesus, ele tem vinho, ele tem pão e ele tem água para nós. O vinho fala sobre o fruto da vide sendo amassado. Fala comigo, amassado. Toda vez que Deus quer extrair o elixir mais precioso da vida de uma fruta ou de alguém, ele amassa. Pastor, por que eu estou sendo amassado? Parece que eu estou sendo pressionado de todos os lados. É porque Deus está extraindo o melhor de você.
O azeite só sai da azeitona quando ela é esmagada. Uau. O vinho só sai, ou fruto da vide, quando a uva é pisada no lagar. Quando Jesus foi esmagado na cruz, saiu água e sangue dele. Quando você é esmagado, o que sai de você? Quando você é ferido, o que sai de você? Porque se existe o rio dentro de você, a sua resposta ao sofrimento deveria ser diferente. É Jesus quem derrama o seu espírito. Mas quanto mais Ezequiel entra, mais dependente ele se torna das águas. Vem comigo. Presta atenção nisso. Ele estava num lugar e ele não parou enquanto as águas foram dadas ao passo de nado. Ele estava num lugar e não era o bastante águas no joelho. Não era o bastante águas na cintura. Não era o bastante água nos lombos. Por que ele não parou? Fala para mim, por quê? Porque não era hora de parar. Porque não era hora de parar. Existe vida mais profunda em Deus. E eu quero te incentivar a sair desse culto e procurar essa profundeza espiritual. Porque quando você sai de um culto como esse, e você está querendo mergulhar no rio, o rio vai te levar aonde quer que o Senhor deseja para a sua vida. Você está aqui? Ele não parou enquanto ele não entrou em águas profundas. Eram 1000 côvados, não era hora de parar. Agora você precisa entender mais uma coisa. Não é o rio que entra em mim. Sou eu que preciso mergulhar nele. Espírito de Jesus. Não é o rio que entra em mim. Sou eu quem preciso entrar nele. Eu vejo um monte de crente que está esperando o rio invadir a vida dele. Como o Luciano Subirá diz, ele fala que tem crente que está de manhã pensando que um dia ele vai acordar e vai haver um avivamento sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre tudo aquilo que ele faz, sobre tudo aquilo que ele coloca a mão. E ele está esperando com grande expectativa. Ele vem num culto como esse e ele acha que, de alguma maneira, o pastor da igreja tem o poder de derramar água sobre ele. Mas a verdade é que você precisa entrar. A verdade é que você precisa fazer sua parte. A verdade é que você precisa orar. A verdade é que você precisa ler a Bíblia. Você precisa jejuar. Porque ninguém vai entrar no rio por você. Eu não posso entrar no rio por você. Muitas vezes quando você fala, pastor, ora por mim, você quer que eu ore no seu lugar. Mas eu vim de Deus trazer essa mensagem e falar para você, você precisa mergulhar no rio de Deus, porque esse lugar é você quem precisa acessar. Se eu não me movo, as dinâmicas espirituais não se concretizam. Se eu não me movo em direção ao rio, as coisas da minha vida continuam do jeito que estão. Porque o Deus que eu sirvo não está apenas esperando Ele entrar na sua vida. Ele está esperando você entrar na vida dEle. Ele está esperando você começar a caminhar em um lugar mais profundo de intimidade com Ele. Uau! O Espírito Santo, Ele me auxilia. Fala comigo, o Espírito Santo. Ele me auxilia. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. No versículo 26. Obrigado, Jesus. Tua presença está aqui. A presença de Jesus está aqui. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu vou te falar o que eu tenho feito todos os dias. E como
a minha vida tem sido transformada por isso. Eu coloquei uma meta de oração. Se eu não conseguir, eu pelo menos todos os dias preciso orar. Em línguas e em português, 3 horas por dia. Mas a meta é 4. E eu estou lá orando. E eu entendi aquilo que Paulo disse. Quando eu estou orando em espírito. Quando eu estou falando as palavras que o Espírito Santo me dá. Não sou eu quem está orando. É o próprio Espírito que está intercedendo por meu intermédio. Uau! E as coisas começam a acontecer. Vocês vão ver milagres extraordinários acontecendo nessa igreja, sem que eu precise me esforçar muito. Porque o Espírito Santo me ajuda na minha fraqueza. Eu não sei como orar, mas Ele intercede por mim. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Paulo, o que é gemidos inexprimíveis? São coisas que você não consegue dizer. São coisas que você não consegue exprimir. São coisas que você não consegue falar, demonstrar em palavras. São coisas inefáveis. Mas isso está disponível para você hoje. Isso está disponível para você hoje. E a palavra que Paulo usa para o Espírito me ajuda nas fraquezas, a palavra no grego é sunantilambanomai. É uma palavra muito difícil, mas significa que o Espírito ajuda alguém que está fazendo a sua parte. É ajudar alguém a carregar um peso que já é responsabilidade dela. Presta atenção nisso. Muitas vezes alguém que me ouve diz, o pastor é calvinista. Porque existe essa tensão teológica. Se você não sabe, a guerra entre calvinistas e arminianos duram há muitos séculos. O calvinista é aquele que entende que Deus é soberano e Ele predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição, e que Deus faz todas as coisas sozinho, soberanamente, e que você não pode fazer nada para intervir os planos de Deus, ou para atrapalhar e nem para ajudar. O arminiano, no contrário, é aquele que foca mais na responsabilidade do homem. Presta atenção, o arminiano vai dizer que aquilo que você faz por esforço tem muito valor diante de Deus, e que você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa tomar uma atitude na sua vida, e se você não tomar uma atitude na sua vida não muda. Então essa tensão teológica acontece há muito tempo, mas eu me deparei com uma realidade muito poderosa, e a realidade poderosa é que acontecem as duas coisas. Deus predestina, Deus faz, Deus intervém, e Deus não precisa da sua colaboração, Deus não precisa da sua ajuda. Jó disse que o Senhor tem planos e Ele não pode ser frustrado. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Meu irmão, seus planos podem ser frustrados, suas ideias podem ser frustradas, você pode ter colocado metas para 2026 e pode não acontecer, mas tudo que Deus coloca como meta, acontece. E é por isso que você tem que parar de orar a sua vontade e começar a orar a vontade dEle, porque a vontade dEle se cumpre sempre, e nem sempre a sua se cumpre. E o texto está dizendo que o Espírito nos auxilia. Fala comigo, nos auxilia. Nos ajuda. Esse é um dos primeiros termos na Bíblia que eu só encontrei uma referência apenas. Além desse texto, só existe um outro texto que fala sobre sunantilambanomai, que é ajudar. E esse texto está em Lucas capítulo 10, no versículo 45, quando Marta olha para Jesus, ela está atarefada com muito serviço, e ela, Giovanni, fala assim: Jesus, o Senhor não está vendo que eu estou atarefada com muito serviço, enquanto Maria está aí aos seus pés? Fala para ela vir e me ajudar. E essa palavra que ela usa é sunantilambanomai. E sunantilambanomai significa ajudar alguém que já está fazendo algo. O que eu estou falando para você é que o Espírito não vai fazer tudo o que você deve fazer. O Espírito vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Porque enquanto Deus faz soberanamente, Ele escolheu soberanamente que você participe daquilo que Ele está fazendo. Ai, 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 ai.
Essa semana eu conheci empresários, a gente viajou. Eu digo que é uma viagem porque é longe o lugar. Lá para Alphaville ontem estava com pessoas muito importantes, pessoas que têm acessos quase que impossíveis. E eu estava conversando com um rapaz lá. E eles estão disponíveis para nos ajudar como igreja. Inclusive, nos ajudaram com 15 cestas básicas. Então, você que precisa de uma ajuda, pode contar com a sua igreja, porque aqui ninguém vai morrer de fome. Vamos lá, alguém? Uma igreja que tem o Espírito Santo vive isso. Agora, presta atenção. Ele falou coisas muito importantes para mim. Ele falou que nos ajudaria a chegar onde nós queremos chegar. E a gente precisa de muito recurso. Quem está por trás dos bastidores sabe que a gente precisa de muito recurso. E nós recebemos uma profecia de que o recurso viria. E aí, o Senhor tem levantado essas pessoas para caminharem conosco. E eu tenho visto a mão poderosa do Senhor. Eles têm projetos lá que são milionários, que precisa de muito empresário para fazer acontecer. Eles são uma igreja simples, mas num bairro nobre. E eles se disponibilizaram a nos ajudar. Agora imagina se eu ouço isso e falo, tá bom, a partir de hoje não tem culto mais. Vou contar com a ajuda dos empresários, vou contar com a ajuda dos homens de Deus que estão disponíveis para nos ajudar. E eu não faço mais nada, não discipulo, não cultuo, não adoro, não falo de Jesus para ninguém. Você acha mesmo que essa ajuda virá? Você acha mesmo que essa ajuda será significativa de alguma maneira? Só que tem crente que acha que porque o Espírito ajuda ele não precisa fazer nada. Fala para alguém que está do seu lado, é você que precisa entrar no rio. O rio não vai possuir você. O rio não vai entrar na sua vida. É você que precisa mergulhar. Mas Tiago, Deus pode fazer muita coisa, e pode mesmo, e faz, e Ele faz coisas sozinhos. Mas Ele quer que você participe. Ele quer que você participe. Eu vou te falar uma coisa, se os empresários não me ajudarem, se os empresários não ajudarem essa igreja vai chegar no lugar onde Deus falou que ela vai chegar. Porque Deus, Ele tem o prazer de fazer cumprir a sua palavra. Eu quero te falar, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que a palavra de Deus vai se cumprir, porque se está escrito, vai acontecer. Não tem como não acontecer. Agora, Deus te dá o privilégio de participar. Deus te dá o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Vai chegar um empresário em mim e vai falar, pastor, eu quero muito ajudar essa igreja, vou trazer recurso, vou fazer coisas extraordinárias. Vou colocar ar-condicionado, vou colocar telão de LED, e eu vou falar, meu irmão, você não está me ajudando. Você está sendo um privilegiado em participar daquilo que Deus falou que vai fazer. Porque quando Deus quer fazer algo, Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa da sua mão, Ele não precisa da sua intervenção. Mas Ele escolheu dar o Espírito Santo, não àqueles que sabem que precisam, mas àqueles que pedem. Vamos lá, tem alguém aqui? Deus decidiu dar o Espírito Santo àqueles que pedem, aqueles que clamam, aqueles que não estão apenas com expectativa passiva, esperando as coisas acontecerem, esperando a sua vida espiritual começar a dar certo, esperando ter vontade de orar e de ler a Bíblia. Não, são pessoas violentas que pedem e recebem porque pedem, que batem e a porta é aberta. Jesus disse, batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Existe aquilo que Deus vai fazer, mas existe uma expectativa com fé, com confiança e com ação que você precisa ter para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer.
Ai, pastor, para que eu preciso orar? Eu não preciso orar para que Deus saiba daquilo que Ele pode e quer fazer. Eu não preciso orar para que Deus tenha uma informação da minha vida. Eu não preciso orar porque Deus teve uma crise e Ele perdeu a sua onisciência. Não, eu preciso orar porque ao orar eu me relaciono com a vontade dEle. Jesus já sabe a minha vontade, mas eu ainda não sei a vontade dEle. E é por isso que eu oro, não para mostrar para Deus que a minha vontade é melhor do que a dEle, mas para saber que a vontade dEle é melhor do que a minha. Você está aqui, meu irmão? Eu oro porque eu preciso entrar na vontade de Deus. Eu disse numa igreja, e eu vou falar aqui, você está preparado para ouvir isso? Deus não responde perguntas. Deus não responde nenhuma pergunta. E Jesus também era muito difícil responder perguntas. É engraçado porque Jesus é aquele cara que ao responder uma pergunta, responde com outra pergunta. Os fariseus falavam assim: que sinal você vai mostrar para dizer que você é um filho de Deus? Jesus falava assim: o batismo de João era dos homens ou era de Deus? Fazia as outras perguntas. Ele respondia com outras perguntas. Quando Jó começa a fazer perguntas para Deus, Deus responde com outras perguntas. Foi pregado quinta-feira passada. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu fundamentei a terra? Onde você estava quando os anjos cantavam na alvorada, enquanto eu criava e limitava a água no seu devido lugar? Onde você estava, Jó? Eram muitas perguntas a Jó e ele não soube responder. Ele se calou. Mas Deus responde uma coisa. Pergunta para mim o quê? Pergunta mais forte o quê? Deus responde respostas. Deus responde ação. Deus responde quando você gera demanda. Deus responde quando você se coloca disponível para cumprir aquilo que Ele disse que Ele quer que você faça. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Pode vir, cheiroso, que eu estou disponível. Eu estou completamente apaixonado por Jesus nesses dias. E Deus está levantando uma geração que responde com aquilo que Ele falou. Você não precisa de uma conferência nova, de um ensino novo, de uma pregação mais bonita. Hoje nem foi a minha melhor pregação, mas eu sei de uma coisa: alguns corações foram ativados para responder aquilo que Deus está perguntando. Eis-me aqui, Senhor. Pastor, como responde respostas? A Bíblia diz, Jeremias 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes ainda. Existe uma resposta de Deus que vem através do seu clamor. Existem coisas que Deus só vai fazer quando você orar. Como assim, pastor? Deus não pode fazer tudo sozinho? Pode, mas Ele quer fazer com parceria. Deus pode fazer tudo sozinho. Deus pode salvar sua família sozinho, mas Ele quer que você clame por eles. Ele quer que você ore por eles. Deus pode salvar o seu filho nas drogas, mas Ele quer que você se humilhe para que você receba a resposta do Senhor. Porque Deus não está respondendo perguntas, Deus está respondendo respostas. A Bíblia diz, aquilo que vocês ligam na terra terá sido ligado no céu. Quando você gera demanda na terra, Deus olha para você e fala: esse maluco é louco, esse cara é doente, esse cara está fazendo alguma coisa e ele está incomodando os céus com as suas orações. Então eu vou me posicionar e eu vou responder, eu vou fazer. Toda vez que Jesus ensina sobre oração, Ele ensina sobre perseverança. Foi falado sobre descanso, mas é descansar em Deus trabalhando, é descansar em Deus pensando, é descansar em Deus fazendo, é descansar em Deus discipulando, é descansar em Deus evangelizando. Ah, pastor, eu quero descansar em Deus. Aí não sai para evangelizar não, para você ver se a gente vai ganhar 2.000 almas. A gente não vai ganhar ninguém, porque Deus trabalha com aqueles que respondem aquilo que Ele falou para fazer. Uau! Pastor, se Deus não ouvir a minha oração, Ele não vai fazer? Ele vai fazer, mas Ele quer que você ore mesmo assim. E vou te falar uma coisa: quando você ora, o céu responde na medida da sua entrega.
Ezequiel estava indo para o rio, e eram águas que se passavam a nado. Isso significa que ele não conseguia mais controlar as suas ações. Ele não sabia mais para onde ir. Porque os rios que fluem do trono de Deus são como correntes que levam pessoas para os lugares onde Deus quer. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Não é mais o meu querer, é o querer dele. E ele começa a fazer as coisas e colocar as coisas no devido lugar, porque ele é Deus e nós somos pó. Ele é Deus e ele paira. Ele é Deus e ele faz. Ele é Deus e ele constrange os nossos corações para responder conforme aquilo que ele quer. Ele tem o controle. Mas enquanto você não vai para as águas profundas, você ainda acha que o controle é seu. Deus está olhando para um monte de gente boba e está falando: você está achando que você que tem o controle? Quando você tem o controle, você fica desesperado. Mas quando o controle está na mão dele, você descansa. Mas descansa nadando. Vamos lá. Quando eu aprendi a boiar na água, foi muito engraçado, porque eu achava que boiar era uma coisa muito difícil. Mas parece que quanto mais você se mexe, menos difícil, menos fácil é. E eu estava lá boiando, eu não lembro quem foi que me ensinou a boiar, mas eu só sei boiar de costa. É a única coisa que eu sei fazer na água. Não sei nadar, não sei dar abraçada, mas eu sei ficar lá, boiando, tranquilo. Aí o cara falou assim para mim: não, você não precisa fazer nada. Não, mas não precisa ficar batendo a perna? Não. Para boiar de costa não, né? Eu acho que para boiar assim precisa. Eu não sei como é. Alguém que nada tem que ficar me ensinando aí. Mas ele falou assim: não, relaxa, meu irmão. Ele colocava as mãos assim, eu acho que foi meu pai que me ensinou a boiar. Colocava as mãos assim, e eu ficava lá de costa. Aí do nada ele tirava a mão, e eu ficava lá tranquilo e calmo. Você está muito preocupado porque você acha que está no controle. Mas quanto mais você descansa, melhor fica. Mais sossegado as coisas ficam. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas eu quero liberar essa palavra para você. Existe um rio de Deus e você precisa mergulhar nele. Mas nunca se esqueça que é Ele que vai te levar. Não precisa forçar nada. Não precisa forçar as mesas que você senta, não precisa forçar os relacionamentos que você tem. E se precisar forçar, já não é de Deus. E se você precisa ficar chamando a atenção daquele contatinho toda hora, é porque não é para você. Se demora mais de 20 dias para te responder, é porque não tinha prioridade. Deus está falando. Não tive tempo. Tinha tempo sim, só não queria responder você. Estava na cara esse tempo todo. Só descansa, filho. Por que procurar no WhatsApp a atenção de uma pessoa tão inferior, se você tem a atenção do próprio Deus todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana? Aleluia, Jesus. Por que implorar para caber numa vaga de emprego, se você pode conversar com o dono do ouro e da prata? Que a Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. Não está falando sobre porta de emprego, mas está falando sobre porta de salvação. Mas isso vale para todas as portas que Deus abre, ninguém consegue fechar, meu irmão.